Ei pessoal, tô de volta para falar com vocês um pouquinho sobre uma dica que vocês não podem deixar de saber para a prova. Hoje eu vou explicar para vocês todas as formas de provimento nos cargos públicos. Mas antes de começar, eu já quero falar para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal, compartilhar essa ideia de ensinar direito administrativo e direito constitucional de uma forma diferente, com base em estatísticas de questões de prova que não existem em nenhum outro lugar do país. Então aproveitem essa chance e divulguem esse trabalho e deem uma força para a prova aqui. Vamos lá, gente! Vou falar com vocês sobre as formas de provimento, mas antes de falar sobre cada uma delas, eu quero dar um macete. Formas de provimento: PAN mais 4 R's. PAN mais 4 R's, professora? Como assim? PAN, gente, P de promoção, A de aproveitamento, N de nomeação. 4 R's. Primeiro R, reversão, readaptação, reintegração e recondução. Vamos aprender todas as formas de provimento. Mas antes de começar, o que é provimento? O que é forma de provimento? Gente, formas de provimento é o ato de promover o ingresso do servidor na máquina pública. Provimento de promover o ingresso do servidor na máquina pública. A única forma de provimento que nós temos, que é originária, é a nomeação. Todas as outras são derivadas. Derivadas porque elas decorrem de uma situação prévia. Vamos entender isso logo mais. Então vamos lá, prof. Nomeação. Eu serei nomeado, né, professora, quando eu for aprovado no meu concurso público e eu vou ocupar um cargo de provimento efetivo? Sim, gente, cargo de provimento efetivo. Efetivo está ligado àquela ideia de permanência, de estabilidade. É aquele no qual o servidor público assume após a aprovação no concurso público, e é lógico que depois de 3 anos de efetivo exercício e uma avaliação de desempenho satisfatória, esse servidor adquire a tão sonhada estabilidade. Efetivo, estabilidade, vínculo estatutário com a administração pública. Esse servidor público que assumiu esse cargo, né, após ser aprovado no concurso público, ele trava com a administração um vínculo estatutário. Estatutário, professor, o que é um estatuto? O que é isso? O estatuto é a lei de cada carreira. Cada carreira tem uma lei. Se você está estudando aí para o concurso de delegado, foi aprovado no concurso público, assumiu o cargo, está lá em exercício, você tem um vínculo de natureza estatutária com a administração, que advém de um estatuto, o estatuto da carreira de delegado, a lei da carreira de delegado, que estabelece as responsabilidades, as obrigações do delegado, as hipóteses de promoção e etc. Então, cargo de provimento efetivo é aquele no qual o servidor público, ao assumir, trava com a administração pública um vínculo de natureza estatutária. Esse servidor, após 3 anos de efetivo exercício e uma avaliação de desempenho satisfatória, pode adquirir a tão sonhada estabilidade. Professora, estabilidade quer dizer que eu nunca posso perder o cargo? Quer dizer que eu fico lá para sempre? Não é bem assim, não. Existem 4 hipóteses de perda do cargo efetivo. Quais são elas? Em razão de uma sentença judicial transitada em julgado, perda em razão de uma sentença judicial, de uma decisão judicial, em razão de processo administrativo no qual seja assegurada ampla defesa e contraditório, em razão de uma avaliação de desempenho periódica que você aí não foi muito bem, não conseguiu a nota almejada, a nota devida. Ok, e quarta situação, cada ente federado, município, estado e união tem um limite de gastos, né? Um limite que ele pode gastar com despesas de pessoal. Existe esse limite. Se o ente federado superou esse limite, ele tem que tomar algumas medidas. Primeira medida que ele vai tomar para o quê? Para não superar o limite, para chegar lá na margem devida. A primeira medida que ele vai tomar é exoneração de 20% dos cargos em comissão. Se ele fez isso e ainda está superando o limite, ele tem que fazer uma outra medida. Segunda medida é a exoneração dos servidores que ainda não são estáveis. Quem ainda não é estável, professora? Aquele servidor que tem um cargo de provimento efetivo, que passou em concurso público, mas que ainda está em estágio probatório. Beleza, entendi. E se mesmo assim, professora, tomando essa medida, mesmo assim, o ente federado ainda está superando o limite de gastos com despesa de pessoal, o que ele vai fazer? Aí, gente,
aquele ente federado pode até exonerar o servidor público estável. Então, professora, quer dizer que mesmo eu tendo alcançado a estabilidade, eu posso perder o meu cargo nessas situações? Pode. Então fique esperto, fique esperto. Ande na linha no serviço público, beleza? Beleza. Só que a nomeação não acontece somente em cargos de provimento efetivo. Você pode também ser nomeado para ocupar um cargo de provimento em comissão, mesmo sem ter sido aprovado em um concurso público. Cargo em comissão é aquele de livre exoneração e livre nomeação. Qualquer um pode ser nomeado para ocupar um cargo em comissão, qualquer pessoa, correto? Mas o cargo em comissão está relacionado a funções de chefia, direção e assessoramento. Beleza, entendi. Nomeação, forma de provimento originária. Agora eu vou falar sobre as outras formas. Vamos lá, prof. Entra lá nas formas de provimento derivadas. Quais são elas? Primeira delas, gente, promoção. Promoção é uma forma de provimento derivada. Derivada porque ela decorre de uma situação que já existe. Você, por exemplo, assumiu o seu cargo de delegado, está lá exercendo suas funções e tudo. Só que você pode ser promovido, né? No estatuto da sua carreira está lá falando, olha, você pode pular do nível 1 para o nível 2B se você fizer um mestrado. Se você concluir uma pós-graduação, se você publicar artigos científicos, se você já está em exercício por determinado período. Existem, então, naquele próprio estatuto, na lei da carreira, todas as hipóteses e situações nas quais você será promovido. A promoção é uma forma de provimento derivada porque ela decorre de um vínculo estatutário prévio com a administração pública. Você já tem um cargo de provimento efetivo e vai ser promovido dentro daquela carreira. Beleza? Beleza, prof. Qual outra forma de provimento, gente? Aproveitamento. O aproveitamento, gente, ocorre quando a administração pública vai aproveitar aquele servidor que está em disponibilidade. Professor, o que é disponibilidade? Disponibilidade, gente, é um direito do servidor que tem um cargo de provimento efetivo e que já é estável, direito do servidor que já é estável, de ser posto em disponibilidade caso o seu cargo seja extinto, caso seja declarada a desnecessidade daquele cargo. Então, se você já é estável no seu cargo de delegado, e vamos dizer que o seu cargo de delegado, muito difícil acontecer, viu? Muito difícil acontecer. Vamos dizer que seu cargo de delegado foi extinto. Você vai ser colocado em disponibilidade, você vai ficar sem trabalhar e vai receber aí uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, lembre-se, disponibilidade é um direito do servidor estável, vai ficar sem trabalhar, vai receber uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. Beleza. Só que a administração pública, né, depois de um tempo, falou assim, ó, vamos aproveitar esse fulaninho aí que tá em casa, tá lá em casa, tá sem trabalhar, vamos aproveitar ele numa outra função que é relacionada à função que ele desempenhava, que tem uma remuneração compatível, equivalente, vamos aproveitá-lo, beleza? O ato de aproveitamento, gente, vai ser tornado sem efeito caso aquele servidor não voltar a trabalhar. Inclusive, se ele não voltar a trabalhar, a disponibilidade vai ser cassada, salvo se ele justificar que tem uma doença, né? É claro, a perícia médica vai ter que comprovar essa doença, essa justificativa, beleza? Aproveitamento. Já falei então da nomeação, promoção, aproveitamento, chegamos nos 4 R's. Primeiro R, readaptação. Também é uma forma de provimento derivada. Como eu falei com vocês, a única forma de provimento originária é a nomeação. Readaptação, gente, o servidor público, né, aconteceu alguma coisa com ele que limitou a capacidade dele mental e física. E ele vai ter que ser readaptado para uma outra função. Como assim? Vamos dizer que eu tenho um motorista de ônibus do governo do estado. Esse motorista sofreu um acidente de carro no final de semana e perdeu um braço. Dá para ele continuar sendo motorista, gente? Não dá para ele continuar sendo motorista. Nesse caso, ele vai ser readaptado para uma função, né? Uma função equivalente, correto? Que tem uma remuneração parecida, ele vai ser readaptado para uma outra função, para um outro cargo. Essa também é uma forma de provimento derivada porque já havia vínculo prévio com a administração. Ok, readaptação. Próxima forma de provimento, reintegração. A reintegração ocorre quando um servidor público foi demitido. Pessoal, para tudo agora. A demissão é uma punição.
uma punição que pode ser aplicada pela administração pública ou pelo Poder Judiciário. Punição, professora? A administração pública pode punir os servidores públicos? É lógico que pode. E essa punição decorre do poder disciplinar. Agora, saibam de uma coisa, o poder público, a máquina pública, a administração pública, não pode punir o servidor sem garantir a ele o quê? O direito de defesa. Então, deve ser instaurado um procedimento administrativo no qual seja assegurada a ampla defesa e o contraditório. Ele tem que se defender, deve se defender, claro que deve se defender, beleza? Beleza, prof, entendi. E às vezes eu falo como se fosse vocês, às vezes eu falo na terceira pessoa. Não liga não. O importante é que vocês estão aprendendo. Beleza. E aí, prof, ele foi demitido. Vamos dizer que você aí assumiu o seu cargo de delegado. Foi instaurado um procedimento administrativo contra você. Você se defendeu mais. A decisão da administração foi pela sua demissão. Só que você o quê? Quer recorrer dessa decisão? Essa decisão é ilegal? É ilegal. Você pode recorrer? Pode recorrer sim, administrativamente, ou pode recorrer ao Poder Judiciário. Nós sabemos que o Poder Judiciário controla os atos da administração no que tange aos aspectos de legalidade. Nós sabemos disso, não é verdade? Então, sabendo disso, você pode recorrer. Vamos dizer que, em razão desse recurso ou dessa ação judicial, foi verificado que a demissão realmente foi ilegal. Era uma perseguição. Você estava sendo perseguido. E aí, se aquela demissão foi ilegal, gente, atos ilegais praticados pela administração devem ser anulados. Então, se aquela decisão foi anulada, você vai ser o quê? Você vai ser reintegrado, você vai voltar para a administração. E quando você for reintegrado, você vai ser ressarcido de toda a remuneração que você deixou de receber durante esse período. Beleza? Essa é a reintegração. A reintegração é uma forma de provimento derivada que decorre da anulação, da invalidação da demissão daquele servidor que vai retornar aos quadros da administração e será ressarcido da remuneração que ele deixou de receber. Beleza. Próxima forma de provimento, gente, reversão. Reversão também é uma forma de provimento derivada, né? Eu falei com vocês. Derivada. O V de versão é o V de velho. Velho. O que eu lembro de velho? Quando eu lembro de velho, eu lembro de aposentado, né, gente? Aposentado. Só que nesse caso, eu tô falando do aposentado que foi aposentado por invalidez e daquele que foi aposentado voluntariamente. Como assim? Existem duas hipóteses dentro dessa modalidade de provimento derivado. Reversão em razão daquele que foi aposentado por invalidez. Entretanto, depois de um tempo, verificou-se, a perícia médica verificou que as razões da invalidez são insubsistentes, aquela pessoa pode voltar a trabalhar. Então, é aquele que foi aposentado por invalidez e vai retornar para os quadros da administração pública. Forma de provimento que é derivado. Promover o ingresso daquele servidor público, o retorno, na verdade, daquele servidor. Beleza. Segunda hipótese que também está dentro aí da reversão. Aquele que foi aposentado voluntariamente. Aposentou voluntariamente, mas quer voltar a trabalhar. Quer fazer um requerimento, quer voltar a trabalhar e a administração pública tem interesse, né? Nele voltar. Ele pode voltar? Pode voltar. Desde que, na época em que ele se aposentou, ele fosse o quê? Já estivesse gozando da estabilidade, fosse um servidor estável. E aquela aposentadoria tem que ter o quê? Tem que ter acontecido em até 5 anos da data de solicitação da reversão. Então, se hoje eu me aposento voluntariamente, eu tenho até 2023 para solicitar a minha reversão, para eu retornar. E é lógico que tem que existir cargo vago para que aquela pessoa possa retornar para os quadros da administração pública. Beleza. Então, falei da readaptação, falei da reintegração, da reversão e agora eu quero falar com você sobre a recondução. A recondução também é uma forma de provimento derivado que acontece em duas situações. Primeira situação, lembra da reintegração, gente, quando o servidor público foi demitido ilegalmente e depois houve a anulação daquela decisão e ele retornou para os quadros da administração pública? Vocês lembram? Quando ele retornou, Mariazinha, coitada, estava ocupando o cargo dele. Naquele período que ele havia sido demitido, né, naquela questão do processo, ainda estava sendo julgado, aquela questão toda,
Mariazinha estava ocupando o cargo dele. O que acontece com Mariazinha? Mariazinha vai voltar, vai ser reconduzida para a função que ela desempenhava antes da demissão daquele servidor, beleza? Primeira hipótese de recondução. Segunda hipótese de recondução, gente, acontece quando você aí passou num concurso público para se tornar um técnico. Passou naquele concurso, né? Exerceu aquele cargo durante um período, adquiriu a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, tudo isso aconteceu. Beleza, prof, mas aí você decidiu fazer um concurso de analista. Quer ganhar mais? Quer virar analista? Beleza, passou no concurso de analista. Passou no concurso de analista, tomou posse, começou a desempenhar aquela função. Entretanto, você não foi aprovado no estágio probatório. A sua avaliação de desempenho foi um desastre. E aí? E aí que você vai ser exonerado do cargo de analista. Prof, aí eu fico sem cargo nenhum? Eu já era estável no cargo de técnico. Não, você pode aqui ser reconduzido para o cargo de técnico que você exercia anteriormente, ok? Gente, falei com vocês, matéria importantíssima hoje. Quem ainda não sabe, eu disponibilizei um capítulo gratuito do meu manual que está esgotado. Manual da aprovação, eu sei que vocês querem esse manual que tem essas estatísticas, que tem essas informações, as frases mais cobradas, tudo isso detalhado, estatísticas com análise de mais de 30 mil questões de prova de direito administrativo e 20 mil questões de direito constitucional. Então, se você aí tá desesperado para aprender essa matéria, entre na lista de espera, que assim que a gente liberar alguma vaga, alguma possibilidade, algum exemplar, a gente não está conseguindo atender todos os pedidos, a gente notifica, você vai receber um aviso por e-mail. Enquanto isso, faça o download gratuito do capítulo de atos e aproveite essa chance de aprender atos administrativos em 15 páginas. Um beijo grande, tchau, tchau!